Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Meninos Eu Vi. Muito prazer para quem está chegando agora. Eu sou o Rodrigo James, criador, roteirista e apresentador desse podcast sobre cinema, séries, documentários e tudo mais que o audiovisual mundial nos oferece todos os dias e que a gente não tem tempo de consumir nem 10%. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, e sejam avisados dos novos episódios. Curtam, comentem, compartilhem, espalhem a palavra desse podcast com os amigos. Para falar comigo, usem a caixa de comentários aí do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, através das minhas social medias, @Rodrigo James no Threads, no Instagram ou no Blue Sky. E você também pode fazer um comentário no YouTube, caso você esteja ouvindo esse episódio pelo YouTube. Por fim, eu tenho que reforçar sempre o convite para você seguir a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. Para acessar e se cadastrar, vá até o malanewsletter.substack.com ou acesse aí as minhas redes que você vai encontrar todos os links lá. Hoje vamos falar de um filme que causou furor no Festival de Cannes deste ano, A Substância. Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect. One single injection unlocks your DNA and will release another version of yourself. Às vezes não é preciso ter uma trama mirabolante, às vezes não é preciso ter uma premissa mirabolante para se realizar um grande filme. A Substância é um ótimo exemplo disso, porque ele não requer múltiplas interpretações, ele não requer que você vá descobrindo as camadas para poder entender o que está acontecendo. Ele é um filme bem aparente. A premissa dele é muito simples, a realização dele é o que importa. E na verdade, eu falei das camadas, mas existem algumas camadas que precisam ser contadas aqui, e eu vou falar sobre elas, e eu já vou avisando que sim, teremos spoiler. A premissa de A Substância e a sua sinopse é particularmente bem simples. A Demi Moore, parênteses, maravilhosa, merece uma indicação ao Oscar, fecha parênteses, é uma atriz de 50 anos de idade, chamada Elizabeth Sparkle, que tá ali às voltas com uma reviravolta em sua vida, depois que ela fez 50 anos de idade e foi meio que jogada para escanteio. Ela apresentava um desses programas de ginástica que foram muito populares na década de 80, na verdade. Quem não se lembra de Jane Fonda, Workout with Jane Fonda? A inspiração é essa. Ela apresenta um programa desses e a gente vê que esse programa está no ar há muitos anos, até pelos vários posters que existem no corredor que leva ao estúdio onde é gravado o programa. Mas ela é jogada para escanteio pelo chefe da emissora, o papel ótimo do Dennis Quaid, que busca uma nova apresentadora, que quer sangue novo, que quer um rosto novo. É aquela história. A atriz ficou velha e tem que ser substituída por uma atriz nova, por uma apresentadora nova, com um corpão, bonitona e por aí vai. Mas a nossa querida Elizabeth Sparkle não se dá por vencida e ela acaba entrando em contato com a tal A Substância. A tal A Substância é um produto milagroso que promete uma versão melhor de si mesmo ou de si mesma. É isso que o produto oferece. Já sonhou com uma versão melhor de si mesma? E aí ela vai atrás daquilo e resolve adquirir a tal substância. A substância, na verdade, é uma injeção e tem toda ali um manual de instruções que ela precisa seguir
que quando injetada fornece sim a tal versão mais jovem. Então a gente vê uma versão mais jovem dela saindo de dentro dela. E eu não vou entrar em detalhes aqui agora sobre isso, porque eu quero falar mais na parte de spoilers. Mas a versão mais nova dela é a Margaret Qualley, que adquire o nome de Sue, nome artístico de Sue, e claro, acaba conseguindo o papel no programa, na TV, acaba conseguindo um programa nos moldes da Elizabeth. Ela é a atriz escolhida para o tal programa. Acontece que a Sue tem toda uma dinâmica ali na tal substância. Cada versão da pessoa fica ativa durante uma semana. Depois, elas precisam trocar dentro de um processo ali, que é um processo maravilhoso. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Só que a Sue começa a querer mais dias, exatamente porque as coisas estão acontecendo para ela e ela não pode se dar ao luxo de ficar uma semana desaparecida. E ela começa a infringir a lei, infringir os lemas, infringir todo o manual da tal substância em prol de ficar mais tempo no ar, digamos assim, e em detrimento da Elizabeth, que é a sua versão mais velha e que, na verdade, como a própria substância, os próprios fabricantes da substância, que a gente nunca sabe quem são, deixam claro, ela, a Elizabeth, é quem comanda tudo. A outra é uma versão dela. Mas isso a gente vê que logo é subvertido. Aí vocês devem estar se perguntando o que mais tem nesse filme. Não tem muita coisa além disso. O que importa é a realização dele. E agora eu vou chamar o spoiler, porque tudo que eu disser a partir daqui tem spoiler, ok? Spoiler! A primeira coisa que precisa ser dita é o trabalho da Coralie Farget. Eu acho que é essa a pronúncia do nome da diretora, uma diretora nova. Esse é, se não me engano, o seu segundo longa-metragem e que faz um trabalho de direção tão espetacular que me deixou comovido. As inspirações de A Substância são muito óbvias. E quando eu terminei, eu até falei com a minha namorada, que foi assistir o filme comigo, falei a seguinte frase: Cronenberg mandou lembranças. Se você conhece a obra do David Cronenberg, você vai identificar todos os elementos aqui em A Substância, em especial quando o Cronenberg envereda pelo body horror e todas aquelas transformações de corpo, todas aquelas mutações de corpo, porque os personagens de Cronenberg já passaram em tantos filmes. Isso está intacto aqui, e a primeira cena da transformação da Elizabeth na Sue já é um indício do que vem pela frente. Toda aquela cena dela saindo de trás, como se fosse uma casca, né? Da Sue saindo de dentro da Elizabeth, da coluna, e toda aquela história de ter que colocar a alimentação e ela mesma ter que se alimentar, e a injeção e tudo aquilo já é um indício de que vem mais coisa por aí pela frente. Aliás, eu tô ouvindo uma coisa aqui, é muito curioso, porque o filme tem 2 horas e 20 e pra mim, acho que passou em meia hora. Um filme um ritmo absolutamente alucinante, ele não te cansa em nenhum momento. E o que eu falei na sinopse, que a Sue vai querer mais tempo, tá também óbvio, é muito óbvio que aquela regra imposta pela tal substância vai ser subvertida. E quem vai acabar prejudicada é a Elizabeth. Tá meio na cara isso, e é o que acontece no filme. É isso que eu tô dizendo. Tudo que a gente imagina vai acontecendo, mas é muito bem feito, muito bem realizado. E voltando às camadas, até mesmo essas camadas que a gente às vezes nos filmes tem que se debruçar sobre elas para entender o que tá por baixo, essas camadas são muito evidentes. Esse filme é todo uma grande metáfora. Na verdade, não é nem metáfora, ele tá escancarado ali na tela. É uma grande crítica à ditadura da beleza. E foi muito bom eu ter assistido esse filme ao lado de uma mulher e ter saído conversando com ela, porque tem algumas visões que nós, homens, não conseguimos pegar. Essa coisa da
busca pela beleza a todo preço, essa coisa da exploração do corpo que a mídia coloca diante de nós e a necessidade das mulheres de sempre estarem com tudo em cima, de sempre estarem em sintonia com o que a mídia pede, com o tipo de corpo, com o tipo de beleza que a mídia pede. E a gente até estava conversando depois do filme que esses padrões de beleza, eles vão mudando ao longo do tempo. Se a gente for pegar, por exemplo, o padrão de beleza da própria Elizabeth Sparkle, quando ela tá lá fazendo o seu programa de TV, as roupas, o tipo de ginástica é diferente das roupas e do tipo de ginástica da Sue, da Margaret Qualley. E isso é proposital até pra gente ver a diferença entre as idades, a diferença entre as faixas etárias. E aí, voltando a quando a Sue assume o papel principal no tal programa, quando ganha um programa seu, todos os estereótipos estão ali, e que bom que eles estão ali, escancarados e gritando na nossa cara, pra gente perceber o quanto eles são ridículos às vezes. Então vocês repararam que todos os planos, todas as cenas da Sue, do programa da Sue, são cenas em close, na bunda, no peito, no corpão dela, e realmente a Margaret Qualley tá com um corpo maravilhoso, ela é a atriz perfeita para esse papel, porque ela tem um corpo maravilhoso. Então todos os planos, todos os closes mostram a exploração do corpo da mulher e como isso é jogado ali, no caso, em um programa de TV, mas você pode transportar isso para todas as redes sociais, que o tempo todo estão jogando imagens de mulheres perfeitas para que as mulheres se espelhem naquilo, para que as mulheres queiram atingir aquilo e moldar seus corpos para poder atingir aquilo, que é, na verdade, o que a Elizabeth Sparkle percebe que precisa fazer. Ela precisa ser jovem, mas ela não vai ser jovem mais. Ela não vai conseguir atingir aquele ideal de beleza, então ela vai recorrer a tal substância e fazer uma versão mais nova de si mesma. Outra coisa que chama atenção nesse filme é o tanto que os homens são escrotos. Quase que sem exceção. A gente pode até dizer que aquele segundo namoradinho da Sue, aquele que acaba saindo correndo do apartamento dela quando ela tem uma transformação ali, que ela grita, né, quando ela volta a ser a Elizabeth, aquele até nem é tão escroto, mas o papel dele é tão insignificante que a gente nem chega a considerá-lo, porque todos os outros homens, em especial o Harvey, que é o papel do Dennis Quaid, são muito escrotos e tem cenas ótimas, como por exemplo quando ele apresenta os investidores, os acionistas da emissora para Sue. Todos eles estão com aquele... Primeiro, são todos homens brancos, velhos, e estão com aquele olhar babão. Sabe aquele olhar de velho babão para a nova estrela da emissora, que na verdade não é uma nova estrela da emissora, é a carne nova no pedaço. E esse carne nova no pedaço chega a ser, inclusive, levado às últimas consequências na parte final do filme. Então todos esses elementos estão ali na nossa cara para que a gente... A intenção do filme não é outra senão nos fazer pensar nessa ditadura da beleza, nessa história de que você precisa ser jovial, jovem, se manter jovem o tempo todo, recorrer a procedimentos estéticos. E claro, existe também um subtexto do etarismo. Uma mulher aos 50 anos é jogada para escanteio, e eu acho que a Demi Moore é muito perspicaz, o papel dela é muito perspicaz, e a Coralie Fargeat também é muito perspicaz ao mostrar que a decadência da personagem da Elizabeth se dá a partir do momento em que a outra assume, a partir do momento em que ela sai de cena. Pessoalmente, ela acaba entrando numa espiral de depressão e de não ter nada do que fazer, e todas aquelas cenas em que ela come, em que ela cozinha, em que ela vai fazendo comidas mil e detonando a casa, são, óbvio, exagero, mas mostram muito bem o que se passa numa cabeça de uma pessoa que é jogada para escanteio por puro etarismo. Uma mulher aos 50 anos de idade não está acabada, e isso também é uma grande metáfora
para Hollywood e uma metáfora para a própria Demi Moore, para a própria carreira da Demi Moore. Demi Moore que foi, se você não se lembra, a grande estrela, a mulher mais bela do mundo ali na década de 80, virada da década de 80 para 90, mas foi perdendo espaço. Por quê? Por conta do etarismo. À medida que ela foi envelhecendo, ela foi perdendo espaço. E é muito foda, eu não tenho outra palavra para descrever isso, colocar a Demi Moore nesse papel. Não existia atriz melhor para esse papel do que a Demi Moore. Demi Moore, que tem 61 anos de idade hoje, tá fazendo o papel aqui de uma mulher de 50, mas enfim, não importa, porque o etarismo em Hollywood, isso mudou, tá? De uns tempos para cá isso acabou mudando, mas o etarismo em Hollywood se dá a partir dos 40 anos de idade. A mulher já é considerada velha a partir dos 40 anos de idade. De novo, isso mudou. A gente tem tido atrizes e tem tido papéis para atrizes acima de 40 anos de idade, 50, 60 e por aí vai. Mas isso ainda é um tabu em Hollywood e que bom que existe esse filme para nos chamar atenção até para isso. E aí a gente chega na porção final do filme, que eu acho que é quando o filme se encontra, na verdade não se encontra, ele se encontra durante as 2h20, não tem nenhuma porção dele que eu acho dispensável, mas aquela meia hora do filme, e é engraçado que enquanto eu tô gravando isso aqui, eu tô com o site Adoro Cinema aberto aqui, que é exatamente de onde eu peguei a sinopse do filme, até para relembrar algumas coisas aqui. Tem uma crítica de um usuário, de um leitor, que deu 2 estrelas e diz o seguinte: a proposta do filme é muito instigante, mas acaba se perdendo do meio pro fim. O fim é trash, dantesco, sem nenhuma poesia. Eu acho exatamente o contrário, e eu acho que, me desculpe, Fábio, mas eu acho que você não entendeu o ponto. A última meia hora do filme é, pra mim, brilhante, e é o momento em que a diretora, a Coralie Fargeat, mais evoca Cronenberg. E se você não conhece os filmes do David Cronenberg, por favor, vá assistir a todos eles, um dos grandes mestres do cinema, e o cara que praticamente colocou esse gênero body horror no radar do cinema. Mas ela apela para isso, para que a gente olhe para Elizabeth e para Sue e não só perceba que elas são uma pessoa só, mas que o tal monstro criado a partir do momento em que elas se juntam e a partir do momento em que elas recorrem a tudo aquilo que aconteceu, a toda aquela história do programa de Ano Novo e do sangue jorrando e deixando as pessoas, tudo aquilo é um exagero, é um óbvio exagero, mas para que a gente olhe e perceba que ninguém precisa chegar naquele ponto. A Elizabeth não precisava chegar naquele ponto, a Sue não precisava chegar naquele ponto. As duas, claro, exageram em determinados momentos. Eu acho que a Sue muito mais do que a Elizabeth, porque a Elizabeth não tem muito o que fazer a partir do momento em que a Sue toma as rédeas e começa a ocupar mais espaço e subverter todas as regras da substância. Tudo que a Elizabeth pode fazer é tentar voltar atrás, e aí a coisa já degringolou e elas se transformam naquele monstro. E a metáfora do monstro é muito curiosa, porque o monstro é visto como uma aberração, mas de certa forma você vê nos olhos ali das pessoas, de todo mundo que tá olhando pra elas, em um determinado momento eles não enxergam aquilo como um monstro, eles deixam até ela chegar ali na frente e falar. A partir do momento em que a plateia aponta pro monstro e começa a falar monstro, aberração, eles estão falando sim daquele monstro que tá ali, mas de certa forma é uma metáfora voltando atrás de apontar para a própria Elizabeth e para a própria Sue. De certa forma, as duas são parte do mesmo monstro. Aí você vai dizer, mas a Sue é também considerada um monstro? Sim, ela é um monstro da perfeição. A Elizabeth é considerada um monstro? Sim, ela é um monstro da velhice. Mas tudo isso nos olhos daquelas pessoas ali. Para nós é uma clara mensagem de que você não precisa se submeter a qualquer procedimento estético, porque vai te deixar, vai te transformar num monstro
E se a gente for pegar aí, existem tantas influenciadoras, eu vou falar tantas influenciadoras, porque esse é um filme, óbvio, voltado para as mulheres, que é quem mais se submete a tratamentos, que se submete à ditadura da beleza. Existem muitas influenciadoras, dezenas, centenas, até milhares de influenciadoras pipocando o tempo todo nas redes sociais, se submetendo a procedimentos estéticos que às vezes as transformam em monstros quando elas não precisariam daquilo. Até mesmo mulheres jovens que se submetem a procedimentos que as transformam em outro tipo de mulheres, as colocam em um outro padrão de beleza que para elas pode até ser algo aceitável, mas que pra gente se torna algo inaceitável, mas para muitas mulheres aquilo é uma realidade que elas querem alcançar. É disso que fala a Substância, é disso que fala a última meia hora, e na verdade é disso que fala todo o filme, né, da escalada dessa história da monstruosidade das duas personagens, e que culmina num momento incrível, num momento maravilhoso, num momento que mais me deixou vibrando numa sala de cinema nesse ano de 2024. A Substância é o melhor filme que eu vi em 2024 até agora. Eu dou 4,5 estrelas pra ele. Um filme simples, com uma premissa simples, uma realização maravilhosa, com duas protagonistas, e eu vou chamar as duas de protagonistas porque realmente é isso que elas são, maravilhosas, estão muito bem no papel. Demi Moore já está sendo cotada para uma indicação ao Oscar. Todos os outros personagens são secundários, mas eu acho que a gente pode personificar todos os outros personagens secundários no papel do Dennis Quaid, que é o chefe escrotão. Quem nunca teve um chefe escrotão, não é? Tem muitas outras coisas que eu poderia falar sobre esse filme aqui, mas eu quero que você me conte o que você achou de A Substância. Me conte através desses canais todos que você já conhece. Da caixa de comentários aí do Spotify, do meu site cotonizio.com.br, das redes sociais, @RodrigoJames no Threads, no Instagram e no Blue Sky, e através do YouTube. Coloque um comentário aí no YouTube que eu tô sempre lendo e respondendo. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto na semana que vem com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até a próxima.